Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esfumados e glitters, tá? Então, a base, né, de colocar um glitter, a base, a construção de fazer uma técnica de olhos, na maioria das vezes ela vem com o esfumado, tá bom? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Eu já preparei aqui a minha modelo, Tiane, maravilhosa. Hoje eu deixei ela bem básica, não quis ela chamando muita atenção, não. Até porque, né, gente, eu não gosto muito disso. Isso é uma coisa que eu não faço tanto, né? Mas ela tá aí toda florida. E o que que nós vamos fazer? Eu vou iniciar aplicando um corretivo na pálpebra, tá? A sobrancelha ainda não tá pronta. Então, eu vou só colocar aqui um corretivozinho. Eu escolhi um corretivo líquido, porque ele é bem facinho de aplicar a sombra, de esfumar. Então, vai ser bem tranquilo de trabalhar aqui na pálpebra com esse corretivo, tá? Ô Ju, mas pode ser o cremoso? Pode, gente, pode sim. Ô Ju, aquelas bases de sombra, aqueles primers, você me indica usar? Eu vou indicar para usar quando eu quero potencializar a cor, tá? Então, quando eu quero potencializar a cor da sombra, por exemplo, eu vou trabalhar um verde. É uma sombra que exige uma pigmentação maior. Aí, nesse caso, eu gosto de aplicar um primer de sombra, tá bom? Quando eu vou trabalhar um olho esfumado, que é para atendimento, porque quando a gente vai fazer um olho colorido, que geralmente é mais para foto, a gente acaba querendo intensificar bem a cor. Às vezes a cliente ela quer um esfumadinho. E às vezes a gente vai focar em fazer o quê? Para foto, para uma maquiagem mais artística, um esfumadão, que a cor tá bem intensa. Então aí eu uso esses primers, tá? No caso aqui só o corretivo vai me atender no esfumado de hoje. Então a primeira coisa que eu faço é aplicar um corretivo em toda a pálpebra e eu subir com ele, pálpebra móvel, côncavo e pálpebra fixa, tá bem? O que eu vou sugerir aqui para vocês? Quando eu quero trabalhar esfumado, o que nós vamos pensar? A parte de fora desse esfumado, ela vai ser uma parte assim, mais levinha, esfumadinho, ele não fica tão pesado. Então, por causa disso, o que eu gosto de fazer e costumo fazer? Eu venho com um pó, um pozinho solto, e eu vou vir com uma esponjinha, e eu vou selar somente essa parte aqui, ó. A pálpebra fixa. Então, a pálpebra fixa é aquela parte que vem abaixo da sobrancelha, esse ossinho que está bem aqui abaixo da sobrancelha. Ju, mas por que você sela ela e você mantém as outras partes úmida, molhada? Porque nessa parte, quando eu vou entrar com o pincel, eu não vou fazer assim, ó, intensificando, nem depositando. Eu vou suavizar, eu vou fazer um esfumado mais leve. Então, eu quero que essa sombra deslize um pouco mais. E por causa disso, eu trabalho com ela selada, tá bom? Bom, eu vou começar aqui esse esfumado com o Pupa de contorno. Eu vou começar com o Pupa, tá? Então, gente, toda vez que eu quero fazer um esfumado, que ele é assim, alguém já escutou esfumado infinito? Que negócio que é esse de esfumado infinito? É aquele que eu vou conseguir fazer com que ele entre dentro do contorno, que ele entre um pouquinho ali dentro da sobrancelha e que ele não vai ter marcação em volta dele. Tá? Assim é como eu chamo esse esfumado. Eu falo quando eu vou fazer um esfumado infinito, é quando eu olho e falo, uai, mas onde que começou? Qual que é a primeira cor? Qual que é a segunda? Por quê? Porque ele tá assim, entrando dentro da pele, tá bom? Então eu vou vir aqui com o Pupa, que é o mesmo que eu usei para fazer o contorno, e eu vou trabalhar somente a pálpebra fixa. Então, aqui eu já até selei, ó. Eu já consigo vir e trabalhando essa parte aqui de fora. Ju Alessandra, pode ser uma sombra? Pode. Pode ser uma sombrinha também, tá? Como eu vou fazer uma técnica aqui que vai puxar um pouco para o laranja, eu vou trabalhar com esse aqui, que é um contorno mais laranjado. Mas pode ser uma sombra também, tá bom? E eu vou trazendo esse Pupa em toda a pálpebra fixa, ó, chegando pertinho da sobrancelha. Por isso que eu não fiz a sobrancelha primeiro, porque eu quero deixar para fazer esse efeito aqui
um pouco mais infinito mesmo, tá bom? Ju, como que você trabalha o movimento? Na pálpebra fixa, eu sempre coloco assim, ó, o pincel e vou dando uma esfumadinha. Eu posso alongar também o pincel, movimento de vai e volta, tá? Aqui eu não preciso, por exemplo, depositar para intensificar. Nessa região, não. Eu vou trabalhando o pincel, olha. Sabe quando às vezes a gente tá fazendo uma técnica e a gente usa só esse movimento aqui? Esse movimento eu uso só para fazer essa parte de fora. Então, quando eu começo a fazer, por exemplo, a pálpebra móvel, que é a parte de dentro, eu já não uso esse movimento, tá? Então, toda vez que eu quero trabalhar a pálpebra fixa, eu venho com o pincel e venho fazendo movimentos de vai e volta. Vai e volta e também o movimento circular. Então, aqui eu posso brincar mesmo com o pincel. Eu já posso pegar um pincel maior, mais chanfrado e já sumir aqui um pouco no contorno, já finalizando essa parte. Então, eu já vou ter o final desse esfumado um pouco mais infinito, tá bem? Bom, depois que eu faço isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trabalhar agora com as outras cores de sombra que eu vou estar usando, tá? Então, o primeiro tom de sombra que eu vou usar vai ser esse laranja. Então, eu vou pegar ele, é um laranjinha da paleta Jaclyn Hill, pincel de esfumar 136 da Day Makeup. E agora eu vou colocar ele aqui, ó, no ponto alto, só um pouquinho. Pego mais um pouquinho e coloco fazendo um movimento circular. O que eu vou evitar fazer? Isso aqui, ó. Quando a gente faz isso, a gente marca totalmente o côncavo. Então, eu vou pegar aqui e deposito e dou uma esfumadinha. Aí, eu não vou sair desse lugar, eu vou continuar nele, olha. Até eu trabalhar ele, deixar ele totalmente desmarcado, deixar ele mais intenso. Então, eu vou intensificando. Até eu conseguir fazer o côncavo todo. Esfumo, esfumo, esfumo. Jogo lá para trás. Então, eu peguei, coloquei, joguei lá para trás. Então, o que nós vamos evitar no esfumado? Esse movimento, ó. Que vai até lá embaixo. Porque quando eu venho aqui e já quero descer, o que aconteceu? Essa região, ela ficou com mais intensidade de sombra. Vamos esperar essa musiquinha aí. Essa parte ficou com mais intensidade de sombra, tá? Então, se eu quero o côncavo e toda a parte da pálpebra na mesma intensidade, eu vou fazendo aos poucos. Eu faço essa parte, finalizo. Então, assim, eu sempre gosto de ir trabalhando aos pouquinhos para ir finalizando e deixando o meu esfumado bem uniforme, bem bonito, tá? Aí agora, olha, eu vou chegando aqui no finalzinho. E quando a gente vai fazer aquele esfumadinho infinito, o que eu quero que vocês tentem trabalhar? Evitar fazer, sabe, asinha de barata? Asinha de barata é assim, é quando eu pego esse esfumado infinito e eu venho com ele, puxando ele como se fosse para a altura da sobrancelha e deixando isso aqui marcado, tá? Então, se a intenção não é fazer um delineado de sombra, a gente vai evitar esse movimento. Então, olha que legal. Eu vou vir com esse pincel redondinho até o final dos cílios e depois eu varro para fora do final dos cílios reto. Então, ele vai ir nessa região, ó. Aí eu posso dar essa alongadinha, tá? Então, nós vamos evitar aquele movimento subindo do final dos cílios em direção à sobrancelha, tá bom? Então, vou vir agora dando uma polida. Colocar aqui mais um pouquinho. Vou vir só com a sujeirinha agora aqui na frente. E vou fazer só a sujeirinha, ó. Então, bem levinho, bem levinho. Feito isso, eu vou entrar com o próximo tom de sombra.
eu vou usar o mesmo pincel com essa mais vermelha, tá? Então, eu vou vir com essa vermelhinha e vou fazer assim. Vou colocar lá no cantinho. Agora, como já está esfumado, eu gosto de começar aqui por baixo. E vou dando uma esfumadinha. Eu pego, deposito e dou uma esfumadinha. Eu já contei a historinha para vocês das moedinhas. É como se a primeira fosse uma moeda de R$1, a segunda uma de 50 e a terceira de 10. Que uma vai entrando dentro da outra, tá? Então, eu vou dando aqui essa esfumadinha nesse cantinho. Colocar aqui mais um pouquinho. E vou dando uma esfumadinha. Então, eu venho esfumando e fazendo aqui essa transição. Nessa técnica, a gente pode brincar de muitas formas, tá? Se a gente quiser acrescentar mais cores, o que a gente quiser fazer, dá pra gente poder brincar aí de várias formas nessa técnica, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou preparar agora a parte de dentro do olho e eu vou trabalhar agora com a aplicação de glitter, tá bom? Eu vou fazer o cantinho interno com uma sombra mais clarinha, que eu gosto muito de usar. Vocês já viram aí eu usando e que eu acho muito bonita, que é a branquinha da Atelier Paris, tá? Então, eu vou vir com ela e vou colocando bem ali na frente. Eu já vi as pessoas às vezes falando assim, Ju, a minha não pigmenta. Tenha paciência e vem várias vezes pigmentando, ó. Depositando. Porque se a gente fizer só assim, ó, não vai pigmentar mesmo não. Então, vem várias vezes depositando e trabalhando aqui à frente do olho, tá? Eu vou vir e vou trabalhar aqui. Oi. Na hora de fazer esse lado aí, você só virar, né? Ah, virar um pouquinho mais pra cá, né? Ótimo. Então, eu vou depositando essa frente aqui um pouquinho mais clarinha, tá? Então, eu já fiz ali a frente do olho um pouco mais clara, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou selar o meio da pálpebra, um pouquinho, com pó compacto. Eu vou vir. Toda vez que eu vou aplicar glitter, eu gosto que a pálpebra esteja selada. Então, eu vou dar uma seladinha com pó compacto no meio, porque eu não quero que o meio do olho esteja úmido. Eu não quero que ele esteja molhado. Eu quero que ele esteja um pouco mais sequinho, para o glitter não craquelar. Sabe quando a gente passa cola? Geralmente a gente passa cola e aí o que vai acontecer? A cola, a gente coloca o glitter, parece que ele está esfarelando. Então, às vezes é porque está úmido. Eu não selei totalmente a pálpebra, tá? Então, por isso que eu prefiro sempre estar trabalhando aí com a pálpebra seca, tá bom? Gente, nós vamos encontrar no mercado diferentes texturas de brilhos, de glitters, pigmentos. Então, quando a gente fala glitter, a gente tem uma impressão que é aquele glitter bem grosso, que vai ficar aquele glitter muito grosso nos olhos. E hoje a gente vai ter uma facilidade de encontrar glitters mais finos, tá bom? Então, nós vamos ver, eu vou pegar aqui para vocês verem, alguns glitters diferentes que a gente vai encontrar aí no mercado, tá? Então, tem glitter assim, mais grossinho. Tem os Reflect, que são aqueles bem fininhos. Esses eu confesso para vocês que são os que eu mais gosto de trabalhar, tá? São os mais fininhos. E tem esses outros que tá super na moda agora, esses glitters mais flocados, tá bom? Então, quando eu vou fazer uma aplicação de glitter, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual textura que ele é. Então, por exemplo, se ele é um glitter que ele é mais grossinho, mais flocado, eu preciso de aplicar cola, tá? Então, aí antes eu vou vir aqui, vou voltar rapidinho com o pincel, tirar só um pouquinho aqui a marcação, ó. Então, vou desmarcar bem aqui essa parte.
E eu vou aplicar colinha agora em toda a pálpebra, tá? Então, eu vou vir com uma colinha. A colinha que eu vou usar é a colinha da NYX. Ó. E com esse mesmo pincel gordinho, que foi o que eu coloquei a sombra branca, eu vou fazer a aplicação aqui no meio do olho, ó. Então, eu vou dando batidinhas. Essa é uma técnica que eu uso muito em atendimento, tá? O cliente ama esse tipo de olho com o brilhinho no meio, o finalzinho mais esfumado. Então, é uma técnica que eu uso bastante, tá bom? Eu vou vir aqui agora e vou aplicar essa colinha. Então, eu vou dando batidinhas. E vou aplicar aqui no centro. Gente, quando eu saio da sombra e entro na parte mais escura, quando eu saio da sombra clarinha e entro na mais escura, eu venho dando só umas batidinhas bem levinho, como se eu fosse fazer um degradê com a própria cola, tá? Agora eu vou vir com o glitter, esse é o mais fininho, que é o Reflect, e eu vou fazendo assim, ó. Só depositando em cima da colinha, ó. Então, com o pincel mais gordinho, eu venho depositando. Aí eu já tenho aqui um olho com esfumado, a base de esfumado, e com o glitter, tá? Quando a pele tá bem seladinha, abre o olho, eu posso vir e só varrer, que eu já vou conseguir tirar o glitter, tá? Quando a pele não foi bem selada, começa o desespero. E agora, Ju, o que eu faço? Minha pele caiu glitter, ela não tá bem selada. Então aí, o que eu sugiro para vocês? Quando você estiver assim, com dificuldade de trabalhar essa parte inferior, o que você pode fazer? Ju, eu tô com muito medo, eu tô insegura para fazer um olho colorido, para trabalhar com uma sombra mais escura. Pega um pouquinho de pó solto e coloca aqui nessa região. Isso aqui a gente chama de caminha. A caminha é assim, é a sua segurança, que quando você for esfumar, se cair alguma sombra ou algum glitter nessa região, você vai poder só vir depois, limpar e vai tirar aquele excesso, tá? Então aí é uma dica que eu dou para vocês também, é fazer a caminha na parte inferior, antes de iniciar o esfumado. Bom, eu vou começar a fazer agora a parte de baixo, tá? Eu vou trabalhar hoje com cores complementares, então eu vou sair um pouquinho da zona de conforto e eu quero que vocês saiam também aí nas produções de vocês. E eu vou usar um batom azul, que é o Blue da Ricoche, e eu vou fazer a parte inferior, tá? Então eu vou aplicar aqui esse batom na linha d'água e também na parte inferior dos olhos. Ju, o que são cores complementares? As cores complementares são aquelas que estão no círculo cromático de forma oposta, tá? Então, quando você quiser uma referência para fazer uma inspiração aí com um pouquinho de cor, você pode buscar ajuda lá no círculo cromático. Quando você combina cores que estão opostas, você vai ter um resultado que vai chamar muita atenção e vai destacar muito, tá? Então, aí eu vou trabalhar um pouquinho a parte de baixo com esse azul. Gente, vocês viram que o que eu passei para poder intensificar foi um batom. Esse batom, o que é importante? Que ele seja mate, para ele ficar bem sequinho, não ficar grudento. A gente vai selar com sombra, mas é muito importante que ele seja, primeiramente, mate, tá bom? E a segunda coisa é que a gente já vai aplicando, ó, coloquei, e antes dele secar totalmente, eu já venho com um pincelzinho esfumando, como se fosse um lápis mesmo de olho. Esse batom custou muito baratinho, eu amo estar usando ele aqui para trabalhar com azul, porque eu acho que ele dá uma cor linda, ele fica bem intenso, pigmenta super aqui essa parte, tá? Então eu uso batom azul, batom roxo, eu uso várias cores aqui para poder fazer esfumado colorido e eu gosto bastante, tá bom? Então eu vim e já fiz a parte inferior aí com esse azul. Feito isso, eu preciso selar essa parte inferior, tá bom? Então eu vou vir
Eu vou vir com essa sombra aqui, esse azul aqui. E vou usar ele só na borda, ó. Vou pegando e vou colocando. Pego mais um pouquinho e coloco. Pego mais um pouquinho e coloco. Do outro lado também, vou pegando, colocando. Pego mais um pouquinho, coloco. Pego mais um pouquinho e vou selando essa bordinha. Ô, Ju, a minha cliente não gosta de azul. Isso é muito comum, né, gente? Às vezes a cliente ela não gosta muito dos coloridos e tudo. Como a gente já viu várias propostas de maquiagem bem social, inclusive no episódio amanhã da série Profissão Maquiador, eu vou fazer uma pele sem ser de modelo. Eu vou fazer uma pessoa com pele que não é modelo, com pálpebra gordinha, tudo voltado para atendimento. Mas quando a gente sai da zona de conforto também, a gente consegue ver outras possibilidades, a gente consegue fazer aí propostas diferentes, né, nas nossas modelos, e isso também atrai uma atenção especial ali para o nosso Instagram, tá bom? Ah, é sexta, gente, que o episódio vai estar liberado, é verdade. Hoje é quarta, então o episódio vai estar liberado na sexta-feira, tá bom? Bom, agora que eu já fiz a parte inferior, eu já posso finalizar a parte de cima. Já vou vir aqui colocando os cílios, tá? Eu escolhi uns cílios, vamos testar para ver se vai ficar bom antes de colar. Abre. Eu escolhi uns cílios, ó, ficou bem grandão. Então eu vou trocar, vou colocar um outro menorzinho, tá bom? Ju, mas eu gosto de uns cílios grandão. Eu gosto demais, eu acho muito legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Quando a gente coloca uns cílios que ele é muito grande, ele vai tampar a pálpebra toda. Às vezes vai ficar mais bonito com os olhos fechados. Então, quando eu coloco uns cílios que é cheio, vamos lá para a gente poder ver. Eu vou ter talvez, olha, uns cílios mais cheio, que vai estar bem cheinho, porém ele não é tão longo até a sobrancelha. Ele vai ficar com um efeito um pouquinho menor, tá bom? Então, eu vou colocar esse que é mais cheinho, mas que não é tão longo. Eu vou passar aqui a colinha nos cílios e vou passar também na pálpebra. Eu sempre coloco um pouquinho na pálpebra e um pouquinho nos cílios. Ju, mas por que você coloca na pálpebra? Porque eu sinto que quando eu vou colar, a cola cola melhor. É como se fosse um grude, a cola colou na cola. Então, eu acho que dá um acabamento aí de fixação melhor, tá bom? Eu vou passar aqui nesse também. Essa colinha que eu tô usando é da marca Pra Maquiar. É uma cola que eu adoro, tá, gente? Pra poder colocar cílios. Eu acho que segura bem. Tem um pincelzinho ótimo para fazer a aplicação, tá bom? Então, eu vou deixar aqui agora ela com o olho bem fechadinho. Uau! Gente, olha como que é bacana a gente conseguir fazer um olho assim tão rápido. Olho colorido, com um degradê de esfumado, com aplicação de glitter, com a frente clara e com cílios colados. E às vezes a gente fala, eu demorei tanto tempo nessa maquiagem. Só que enquanto a gente está demorando muito, a gente está deixando de aprender a habilidade de quê? De agilidade. E quando eu sou ágil, o que acontece? Eu ganho dinheiro. Então, nós temos que trabalhar para fazer mais rápido. Olha que bacana, nas nossas lives, o nosso tempo ele é limitado em 1 hora. Então, eu sei que eu tenho que agilizar. Então, acaba que eu estou limitada. Aí, o que eu faço? Eu tenho que desenvolver com perfeição de forma rápida. E isso é muito legal. Desafie talvez você de colocar um cronômetro ali e falar, ó, atenção, Juliana, você tem 30 minutos para fazer esse olho. O que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar ali limitada, então você vai fazer em menos tempo e vai também adquirindo essa habilidade de conseguir trabalhar um olho com menos tempo, tá bom? Eu vou pentear as sobrancelhas enquanto isso e já vou finalizar as sobrancelhas. Eu aprendi muito a trabalhar de forma
objetiva e mais rápida, porque quando eu aprendi a maquiar, eu ficava com tantas dúvidas e ficava tão presa a algumas coisas que aquilo começou a me limitar. Uai, mas eu tenho que fazer isso, como que vai ser? Eu vou fazer isso sempre, como que é? E aí eu ficava limitada a algumas coisas. E depois, gente, quando o número de clientes vai aumentando, hoje mesmo tem dias que eu atendo 6 noivas. Então eu tenho que trabalhar de uma forma que, assim, eu vou conseguir executar a técnica com perfeição, porém que eu vou ter que trabalhar um pouco mais rápido, tá? Eu vou aplicar aqui no ponto alto e vou fazer o meu desenho até lá embaixo. Ah, Ju, mas eu não me preocupo com o tempo, eu quero fazer tudo com perfeição. Mas você vai fazer com perfeição. Mas você vai trabalhar se programando para você conseguir atender mais clientes, ganhar mais dinheiro, até o seu atendimento mesmo, quando você consegue fazer ele mais objetivo, a própria cliente, elas ficam mais satisfeitas de não ter que ficar muito tempo ali esperando na cadeira, a gente fazer a maquiagem. Então, vai trabalhando assim, tentando adquirir mais habilidade para trabalhar de forma também mais objetiva, tá? Eu vou subir aqui um pouquinho no ponto alto. Essa pomadinha que eu estou usando é a da Conta em 1 grama, na cor médio, tá? Outra que eu gosto muito é a Damasco, da Ligiane Florencio, que eu amo. Eu vou desenhando. Percebem que o que eu faço? A parte de baixo, quando eu vou fazer sobrancelha, eu traço esse traço inteiro, bem preciso. Já a parte de cima, eu começo assim, 2 polegares para trás ou 1 polegar para trás e não trabalho na frente das sobrancelhas. Eu gosto dela mais suave, tá? Para ficar aquele efeito que tá despenteadinha, mas ao mesmo tempo ela tá bem delineada. Eu curto muito essa sobrancelha mais delineadinha aqui no ponto alto. Eu acho também que é o gosto das clientes. Às vezes uma sobrancelha muito despenteada, é mais para editorial, para fotos, né? Mas geralmente as nossas clientes, elas gostam de uma sobrancelha bem alinhadinha, tá bom? Então eu deixo essa naturalidade aqui para frente. Aí quando eu vou fazer a frente da sobrancelha, o que eu gosto de fazer? Eu sujo a mão no produto, coloco o pincelzinho deitado e vou subindo, olha, só dando uma esfumadinha. Eu evito vir fazendo aquele desenho quadradinho, então eu vou só tirando a marcação. Aí eu vou ter uma sobrancelha que está bem delineada, com a frente um pouquinho mais natural também, tá bom? Eu vou vir aqui com o pentinho, com a vassourinha, o leque. Vou limpar bem aqui a parte inferior, tá? Vou vir com um pó. O que eu vou fazer agora? Uma limpeza. Isso aqui é fundamental quando a gente vai fazer atendimento. Às vezes a gente está fazendo e parece que cai uma sombra. Vocês já viram quando a cliente fala assim, eu não quero que sume embaixo não, porque eu acho que eu fico com olheira. Aí a gente vai pensar, mas o que será que pode ser que já aconteceu? Pode ser que já caiu o resíduo de sombra e ficou acumulado, parecendo que está sujo. Então eu gosto sempre de vir assim, com um pozinho e fazer esse acabamento aqui na parte inferior, tá bom? Na pálpebra inferior. Então eu sempre venho fazendo isso aqui, ó. Aí eu tô dando uma limpezinha mesmo, tá? Fazendo essa limpeza aí, tá bom? Eu vou vir agora com rímel. Eu gosto de usar rímel à prova d'água em cliente. Eu uso aquele da Maybelline, amarelinho. É o que eu mais gosto de usar, tá bom? Eu uso esse aqui nas minhas modelos, da Ruby Rose, que ele dá um volume bem legal. Então, em cliente eu gosto daquele da Maybelline, porque é a prova d'água, tá? Mas nas minhas modelos, como elas costumam tirar a maquiagem, eu já prefiro passar sem ser a prova d'água. Deixa eu contar por quê. Geralmente esses cílios que a gente coloca,
na parte de cima. É, porque tem na parte de baixo também, tá, gente? Mas geralmente esses aqui a gente aproveita mais de uma vez. Então, quando eu for aplicar rímel nele, nos olhos, eu gosto de aplicar um rímel que não seja à prova d'água. Porque senão eu deixo... Olha o que aconteceu aqui, ao vivo. Que coisa maravilhosa! Não foi de propósito. Tô brincando. Ó, vou mostrar, tá? Pra vocês verem. Eu encostei um pouquinho de rímel, tá? E eu vou tirar isso aí pra vocês verem como que conserta. Gente, essa live de hoje vai valer a pena vocês mandar pra uma pessoa que vocês gostam muito, hein? Porque eu vou tirar isso aí, vou consertar isso aí pra vocês poderem ver, tá bom? Então, sempre quando eu vou fazer a parte superior dos cílios e eu for usar rímel, eu gosto de trabalhar com rímel que não seja à prova d'água, porque daí, em modelo, tá? Quando eu for aproveitar esse meus cílios. Em cliente, deixa eu mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Eu gosto de vir também com o delineador da Inglot. Coloco meu dedinho e vou ali e deixo bem pretinho, tá? Então, eu coloco o dedinho, ó, apoio e passo delineador. Aí eu consigo fazer ficar pretinho e à prova d'água. Então, se ela chorar, não vai escorrer, tá bom? Bom, Ju, quando a gente passa rímel e ele encosta ali na pele, eu posso só... Pega lá embaixo pra mim, lá na escola, só pedir diamante, cotonete. Vou buscar um cotonete ali e aí eu vou ensinar pra vocês como que tira, tá? Então, quando a gente encosta assim um rímel, eu posso só surrar o cotonete? Nós vamos fazer o teste aqui pra vocês verem, tá? Enquanto isso, eu já vou fazer a boca, tá? Eu vou fazer o contorno aqui um pouquinho pra fora. Com um lápis nude. Esse é da Ruby Kiss. E eu vou passando assim um pouquinho para fora, porque a Tiane tem os lábios menores e ela mesma, por gosto dela, né, amiga? Ela gosta que dá uma leve aumentadinha, porque quando tá aumentadinha, ela faz assim, ó. Né, amiga? Ela dá uma... Para fazer foto, ela gosta de fotografar quando ela vê que às vezes os lábios estão um pouquinho maiores. Então, ela gosta e eu também gosto. Então, junta duas que gostam, vira o quê? Bocão. Mas vai ter casos que cliente não gosta de fazer a boca para fora. Então, vocês vão dosar de acordo com cada pessoa, ok? Aí eu vou vir agora, toda vez que você aplicar um lápis na boca, o que você vai ter que pensar? Apliquei o lápis. Aí o que eu já vi muitas vezes acontecer é o seguinte. Eu apliquei um lápis, fiz o contorno todinho dos lábios e venho com o batom só aqui dentro. Só que quando eu venho com o batom só dentro da boca, o que vai acontecer? Eu vou deixar a marca do lápis. Então, o importante é você vir com esse lápis, com esse batom, em cima do lápis. Nele todo, como se você estivesse agora desenhando a boca de batom. E aí, nós vamos levemente apagando um pouquinho o desenho do lápis, tá? Então, a gente vai conseguir continuar vendo que tem um lápis desenhadinho, mas a gente vai ver também que não está marcado. A gente consegue uniformizar tudo, tá bom? Bom, outra coisa que eu vou sugerir para vocês, tá? Depois que vocês passarem lápis, usem um batom assim mais cremoso. Ah, Ju, mas ela gosta de lápis de batom mate. Bom, isso aqui é uma dica maravilhosa, tá? Quando você quiser trabalhar uma boca mate, sem ficar com aquele efeito craquelado, o que você faz? Passa primeiro o batom cremoso e depois só finaliza com mate. A boca vai ficar mais cremosinha por dentro, tá? Uma outra dica que eu vou dar para vocês também é o seguinte.
peguem um batom nude. Esse aqui, por exemplo, eu amo, da Ligiane Florencio. Eu vou pegar um pouquinho do batom dela, que já tem uma qualidade boa e uma resistência boa, com um pouquinho da blindagem, The Secret Makeup. E eu vou pingar uma gotinha lá dentro. Eu vou fazer com que eu deixe esse batom mais resistente, porque esse produto, ele afirma que ele é à prova d'água. Então, quando você faz um teste com ele, pinga um produtinho ali, né, pinga um pouquinho dele no produto, pode lavar a mão que você vai ter uma resistência maior com a água. Então, eu gosto de colocar no batom também, tá bom? Bom, quando acontecer isso aí, Ju, passei e aconteceu, tipo, caiu um rímel. O que eu posso fazer? Ó, o cotonete seco, sem nada, eu já consigo vir e passar e tirar totalmente o rímel. Então, quando acontecer que encostar o rímel, sabe quando a gente está fazendo o olho e vem com o rímel, encosta, carimba, ao desespero. E agora o que eu vou fazer? É uma noiva, é a cliente. Não se desesperem, espera secar. Depois que secou totalmente, é só vir com cotonete e já vai estar sem nada, tá bom? Então essa é uma dica que eu sempre faço. Bom, se fosse o caso de um delineador, Ju, mas e agora? É um delineador. Prova d'água, o delineador ele não solta, ele vai ficar na pele. Então, e nesse caso, vamos supor que fosse um delineador, a prova d'água que eu deixei cair ali sobre a pele, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fazendo doideira. Tem tempo aí, Brenda? 43. Então, vamos supor que, de repente, eu encostei aí, ó, uma manchinha de delineador, a prova d'água, tá? Se eu vier agora esperar secar e vier só com o cotonete para fazer isso, ele não vai sair. Por quê? Vira um pouquinho mais. Eu não vou conseguir tirar o delineador, pode ser que eu vou espalhar ele, ó. Ele não é igual o rímel, tá vendo? Então, a gente tem que evitar, no caso do delineador, de fazer isso. Então, aí, o que eu gosto de fazer? Eu vou vir com a base que eu usei nela, vou colocar um pouquinho aqui na minha mão e vou pegar um cotonete do lado limpo e vou umedecer o cotonete. E eu vou vir raspando, ó, fazendo esse movimento, raspando aqui todo o delineador. Aí eu vou evitar de expandir esse produto, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a basezinha normal, linda e plena, com um pouquinho só na esponja, a minha pele tá super fininha. Eu vou dar umas batidinhas. Aí hoje eu estava explicando para minha aluna que o que acontece que muitas pessoas falam assim, mas depois que a pele está pronta, não pode vir com o produto molhado. Porque às vezes vai ter o quê? Uma transição. Então vamos supor que eu peguei essa pele e coloquei, deixa eu limpar aqui a minha mão para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então vamos supor que eu peguei essa base e trabalhei com ela em cima da pele molhada. Só que aí eu fui lá e fiz só assim, deixei aquela borda. Lá na onde está a borda, quando eu selar com pó, vai ficar manchado. Só que se eu for lá na borda, ó, e suavizar, ela entrou dentro da pele. E quando ela entra dentro da pele, eu posso voltar com pó e eu posso trabalhar selando, que não vai acontecer de ficar marcado, tá? Então eu volto com uma esponjinha, com o pozinho, vou colocar aqui primeiro um pozinho solto. Eu selo, assim como eu selei o restante, depois eu venho com meu pó compacto e só faço a finalização, tá bom? Pode abrir para pergunta, Brenda? Finalizar aqui com um pouquinho de blush também, porque eu tô impossível de blush essa semana. Tô amando. Deixa eu só ver como que tá aqui no celular. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa, porque para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Tem alguma pergunta que para eu poder responder? Ju, fale o nome dos gels de sobrancelha que você gosta novamente. Eu gosto. Eu usei o médio nela, da Contém 1 grama. Eu amo a cor clara também, acho bem bonita, tá? Eu gosto também do Damasco da Ligiane Florencio. Amo, sou apaixonada com ele. Qual sombra você usou para finalizar
finalizar, abaixo da linha d'água. Para finalizar, usei a da Carnival. Essa aqui, ó. Esse azulzinho. Eu selei a parte inferior. Como inovar nas técnicas se a maioria das clientes pedem esfumado neutro? Como inovar nas técnicas se a maioria pedem esfumado neutro? Você vai inovar da seguinte forma, tá? A primeira coisa que você vai fazer é buscar conhecimento, por exemplo, em colorimetria. Então, se a cliente pediu esfumado neutro, o que é neutro? É marrom, mas existe marrons mais frios, mais terrosos. Então, quando você entende qual que é o fundo de cor que você está usando, o subtom que você está usando e que você vai combinar ali. Ô Ju, mas posso combinar a roupa da cliente com maquiagem? Gente, quando você entende de colorimetria, é um conjunto. Se ela está usando, por exemplo, um vestido que é azul, eu vou usar um fundo de marrom mais terroso, mais laranja, que lembra esse fundo um pouco mais quente. Por quê? Porque ele vai harmonizar melhor com o tom de roupa. Então, como que eu posso inovar? Você pode inovar estudando muito a colorimetria, para você entender o que fazer. Então, ela quer um marronzinho neutro, porém ela vai estar usando um vestido verde esmeralda. Eu posso combinar com a boca mais vermelha, claro, se ela gostar. Então, tem muitas formas da gente usar, por exemplo, um fundo que puxa mais para o rosado, os nudes mais rosado nas pálpebras. Então, tem muitas formas da gente inovar, sim, dentro do atendimento. Qual iluminador você indica que fique mais tempo e que deixe esse efeito espelhado? Eu usei esse aqui, a Anastácia. Mas tem vários, gente. O do Gui, o Maíra, do Guilherme Nogueira, eu sou apaixonada também. Sofia, que ele lançou agora, é muito bonito também. Qual foi o batom e o lápis labial? O batom foi o da RZ, a cor 63, é um nude que eu amo, sou apaixonada. E o lápis é o da Ruby Kiss, que eu também sou apaixonada. As minhas noivas gostam muito desse tom assim de boca. Eu acho que fica chiquérrimo, com uma proposta de olho também no esfumado clássico. Eu acho que fica bem bonito, tá? Você passou lápis abaixo da linha d'água? Na linha d'água eu passei o batom, com o batom também esfumando abaixo da linha d'água. Então o batom veio em tudo. E daí depois eu só dei uma esfumadinha com o pincel e selei com a sombra. O que fazer quando a cliente começa a lacrimejar durante a aplicação da sombra na parte inferior? Bom, a primeira coisa é que vai ter que estar seco. Sabe o que eu faço? Começou a chorar. Oi, minha gata, tá chorando, né? Tá. Então aí, eu não vou ficar aqui assim nela, ó. Tá chorando? Nossa, tá chorando. Não vai pigmentar. Eu não vou conseguir fazer se não estiver chorando. Não. Vou falar, olha, você tá lacrimejando um pouquinho. Eu vou colocar aqui um cotonetinho. Eu arranco a cabecinha do cotonete, coloco lá naquele canto. Imagina, gente, o fotógrafo chegando para fotografar a noiva e ela cheia de algodão. Mas aí eu coloco. Como ele vai estar úmido, ele vai pregar, vai ficar ali coladinho. Enquanto isso, faça outra coisa. Faça o batom, faça a sobrancelha, finaliza outras coisas. Porque não vai ter como você cessar totalmente essa lágrima, se ela é contínua, e você continuar trabalhando ali. Então vai ter uma lágrima que ela pode ser, vai ter vários tipos de lágrima. Tem a lágrima que é por irritação. Então talvez você, na hora de esfumar, você foi lá, hoje eu estava ensinando para minha aluna como que você deve segurar ali no olho. Quando eu pego um pincel e a gente vai aprender o movimento do esfumado, olha o que a gente aprende. Fecha o olho, Titi. Que quando eu seguro na ponta do pincel, o esfumado fica leve, ó. Então eu consigo vir e fazer levinho. Só que na parte inferior, pode abrir, quando eu seguro na ponta do pincel, ele não tá leve, ele tá bambo. Porque eu preciso de trabalhar o movimento. Então o que eu gosto de fazer? Eu apoio o meu dedinho aqui e eu deixo a pele firme. Ju, mas eu não quero apoiar o dedo. Então vem aqui com o pincel firme. Segura como se fosse uma caneta. Aí você vai conseguir trabalhar melhor a parte inferior. Porque a parte inferior eu não posso ter esse pincel assim leve, ó. Que eu não sei nem onde que eu tô passando. Aí eu venho aqui, ó, entro com o pincel dentro do olho dela, ela vai chorar. Então preste atenção no que está sendo feito. E vem com o pincel devagarzinho,
segurando bem na pontinha, como se fosse uma canetinha. Essa lágrima, ela é uma lágrima por irritação. Então, é quando eu fiz um movimento que irritou. Então, significa que se é por irritação, daqui a pouquinho ela vai cessar. Então, eu coloco um cotonetinho e pronto, tá? Até quando eu vou trabalhar com glitter grosso, eu prefiro trabalhar assim. Às vezes, eu até faço do jeitinho que eu fiz aqui. Eu uso primeiro um reflect mais fininho, para entrar dentro do esfumado e não ficar marcado. Sabe quando fica parecendo que tem um cut de glitter? Então, eu venho com o fininho primeiro e depois eu finalizo com o grosso. Eu amo esse efeito. Então, eu evito um pouco cola líquida. Eu prefiro trabalhar, é minha preferência, tá? Pela praticidade mesmo, olha. Com os glitters, cola mais assim mesmo, cremosa, tá bom? Que cola é essa? É a da NYX. Como fazer para o lápis branco durar na linha d'água? Ah, tem muitos lápis, produtos brancos que duram muito na linha d'água, tá? Então, vai ter produtos aí que vai... O que eu mais amo na vida é o White da Kryolan. Fia, aquele ali, se você passar, ele gruda mesmo na linha d'água, então ele não sai. Então, eu acho que o que fazer é escolher um produto realmente que tenha uma resistência maior, uma qualidade e durabilidade maior. Vou fazer mais duas perguntas para a gente encerrar. Sim. Como fazer para o pigmento não craquelar, não abrir na pálpebra? Aí a pálpebra tem que estar seca. Porque se colocar ela em cima de corretivo molhado e colocar cola, ele vai craquelar e vai abrir. Pálpebra seca não craquela pigmento nem glitter, tá bom? Vou inclusive falar aqui pra vocês, então, ó, pra quem estiver assistindo essa live, tá? 1 minuto e 40, tá? Tá. Ela fez uma pergunta agora, como fazer para o glitter não craquelar na pálpebra. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é selem a pálpebra toda. Ju, mas eu fiz um esfumadinho só no canto externo. Tá, você fez no canto externo, mas o meio da pálpebra ele tem que estar selado para aplicar o glitter. Se você vem com uma cola úmida em cima de um corretivo molhado, o que vai acontecer? Ela não está seca, a chance de craquelar é maior. Então, qual que é a dica que eu vou dar? Venha com um pó compacto mesmo, pega um pozinho compacto, sela a pálpebra toda, depois que você fez o esfumado, e só então você faça a aplicação da cola com o glitter aí na sua escolha, tá bom? Qual o nome do produto que misturou no batom? The Secret Makeup, a blindagem da Dani Lima. Fim de 50 segundos. Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada a cada um aí, né, que tirou o seu tempo para estar aqui comigo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez.